Ok, ok, boa noite. E aí, tudo bem? Resolveram as questões? Tudo tranquilo? Ou não teve tempo? Ou foi sacanagem mesmo, não pegou o material para estudar? Ou porque não teve tempo? Não teve tempo, né? Certo. Uhum. Pode sim, pode sim. Ok? Eu só vou. Mas faz o seguinte, deixa eu tirar logo então a dúvida. Qual foi a questão? Ah, ok. Galera, vamos lá? Boa noite aí para quem chegou depois. Vamos. Ó, tem a dúvida de um colega aqui, então antes de da gente iniciar essa parte de problemas matriciais, né, com a parte de tabelas, trabalhando essa relaçãozinha entre linhas, colunas. Então deixa eu tirar logo a dúvida aqui do colega, que talvez possa ser também dúvida de mais alguém. Então, primeiro, vamos para o momento que é a dúvida, né? Foi página 9 e o problema é o P09. Olha só, qual é o foco quando a gente pega uma questão? Primeiro, a gente tem que tentar acompanhar bem o raciocínio direcionado aí do texto. E segundo, a gente tem que estar atento a qualquer palavrinha que possa dar um sentido dentro da questão. Por exemplo, aqui, ó, diz o seguinte: uma piscina infantil contém quanto? 1.000 litros. Ou seja, 1.000 litros aqui é o total inicial de volume, concordam? Então, o total que a gente dispõe aqui inicialmente, ó, são 1.000 litros. Então, esse é o total. Ok. Então, trabalhando aqui com base nesse total. Seguindo, diz assim, ó: devido a um pequeno vazamento, cada dia um décimo da quantidade de água existente na piscina no início do dia, ó, no início do dia. Então vai perder um décimo do volume que iniciar o dia. Então a lógica é essa, ó. Perde um décimo do volume que iniciar o dia. Ok? Então essa é a lógica do problema. Vai perder um décimo. Perde quanto? Um décimo do volume, só que do que iniciar o dia. Ó, veja que isso é importante, essa informação. Iniciar o dia. Porque diz assim: se nenhuma água adicional é retirada ou colocada na piscina, ao fim de 3 dias o volume será. Então veja, a única água existente é quem? Os 1.000 litros. Não vai colocar mais e nem vai retirar. O único problema é que há um vazamento e vai perder o que nesse vazamento? Do volume que iniciar o dia. Pronto. Então aí, ó, a gente vai lá. Primeiro dia. Assim, primeiro dia. O que a gente tem que lembrar? O que tem no primeiro dia? Ó, o que tem aqui no primeiro dia? Tá iniciando, não é isso? 1.000 litros. Ok.
Diz que perde quanto? Então, ó, perde 1/10. Então, quanto é 1/10 de 1000? 100 litros. Então, quer dizer que ela vai perder 100 litros. Ok, então, ó, qual é o saldo? Qual é o saldo que a gente vai conseguir aqui desse primeiro dia? Se tem 1000, perde 100, restam quanto? 900 litros. Ok. Agora, ó, quando a gente vai para o segundo dia, veja o seguinte, se terminou o primeiro dia com quanto? Então o segundo dia começa exatamente com o que terminou o primeiro dia, concorda? Então vai começar com quanto aqui? 900. Ok, só que aí cuidado, é onde mora o perigo. Muita gente faz isso, só que esquece do restante, que diz que isso que perde aqui é 1/10 do que começa, ele não perde mais 100 agora. Estão observando isso? Não vai perder mais 100. Muita gente acaba errando a questão porque vai sempre colocando como perdendo 100 para a questão. E aí erra a questão. Por quê? Porque, olha, tá perdendo 100, perde 100, fica 800, perde 100, fica 700. O raciocínio dessa forma. Mas o que que ocorre? Está dizendo que perde 1/10 do volume que é iniciar, ó, o que tem no início. Ou seja, 1/10 aqui é de quanto? De 900. Quanto é 1/10 de 900? 90 litros. Então ela vai perder quanto? Ou vai vazar quanto aqui no segundo dia? 90. Então perde 90 de 900, fica com quanto? 810 litros. Então quer dizer que o terceiro dia vai iniciar exatamente com 810 litros. Sim, mas aí perde agora 1/10 também, ou seja, 1/10 de quanto agora? Quanto é 1/10 de 810? 81 litros. Então vai embora 81 litros. Aí 810 menos 81 litros vai ficar quanto? 729. É isso aqui que a questão quer que você marque como resposta, ó. Ou seja, o que restou após o terceiro dia do volume? 729, ou seja, a alternativa correta aí, letra C. Ok? Beleza? Então, de repente, pode ter sido dúvida de mais alguém também. Mas veja a importância da gente prestar atenção à leitura. Concorda? Porque se eu não observar, se eu não estou atento que está falando que esse 1/10 perdido aqui é com relação ao que inicia o dia, eu vou continuar colocando 100 ali, subtraindo 100 direto. E aí, né, já era, já foi. O pior é que você calcula e a resposta está na alternativa, né? E você ainda acha que você está o quê? Matando a pau, né? Olha lá, ó, tá vendo? Tá aqui, marca e acha que tá matando a pau. Broquei, ainda comemora. Né? Quando pega o gabarito, aí já, meu Deus, o que foi? O que que aconteceu? Né? Isso é muito comum. Então, assim, a gente tem que ter muita atenção quanto que a leitura. Então, é muito importante. Quando eu falo que é preciso destacar, que é preciso grifar, que é preciso circular, marcar o texto da sua prova lá na questão, às vezes muita gente acha que não, que isso é, né, que você vai perder tempo. Pelo contrário, quando você precisar de informação, buscar informação na questão, o que você destacou vai estar visível, vai te ajudar. Você não vai precisar ler tudo novamente. Pelo contrário, isso ajuda você a ganhar tempo. E também o quê? Prender a sua atenção. Porque uma vez que você leu e o seu cérebro não captou essa informação, e você não destacou, não marcou, dificilmente você vai perceber ela novamente. Você vai conseguir perceber que existe essa informação na questão. Você vai olhar 4, 5 vezes para a questão e não vai conseguir enxergar essa informação. Vai embora e vai calcular como se fosse tudo 100, 100, 100, 100, 100. Ok? Mais alguma dúvida, alguma coisa pontual aí? Questão 6. Questão 6. Só passa aí, por favor.
É o P ou R? A R? Isso, ok. Vamos lá. Página 8. Página 8. R06. Ainda aqui das dúvidas. Disse assim, ó. Em certo reservatório, 2/3 do volume de água correspondem a 120 litros. Veja que 2/3 está dizendo que 2/3 aqui, ó, correspondem a quanto? 120 litros. O que significa essa fração aqui? O denominador, o que quer dizer esse denominador? A quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Então, está dizendo o quê? Que esse inteiro aqui foi dividido em quantas partes? Em 3 partes. Ó. Então, eu sei que o inteiro foi dividido em 3 partes. Ok. E esse numerador, esse 2, está dizendo o quê? O número de partes que foram utilizadas. Ó. Esses 120 litros aqui correspondem exatamente a quanto? 2 partes. Então, ó, 120 litros aqui são 2 partes desse inteiro. Ó. Então, 2 partes aqui, ó, representa um total de quanto? 120 litros. Então, quer dizer que eu posso admitir o quê? 60 e 60. Então, concorda que se eu divido em partes iguais, essa parte também vale quanto? 60. Então, eu posso garantir o quê? Que o tanque, que o reservatório completo aqui são quantos litros? 180 litros. Então, aqui eu estou dizendo o quê? Que esse 180 aqui, ó, é o reservatório completo. Concorda? 180 litros, reservatório completo. Aí a questão pede o seguinte, ó. A questão quer saber quanto é 3/2 desse volume, ou seja, 3/2 desse reservatório. Quanto vale 3/2? Quando a gente pega 3/2 aqui, essa fração é chamada de fração imprópria. Por que é chamada de fração imprópria? Porque o numerador é maior. Não tem como você colocar 3 partes dentro de 2, concorda? Então, ó, eu não posso pensar pela relação, pela definição. Então, o que significa essa fração imprópria aqui? Significa que existe alguma coisa inteira aí. Além da fração, tem um inteiro também. E como a gente descobre? Dividindo. Se a gente divide, ó, 3 dividido por 2, dá o quê? 1 vezes 2, resto quanto? Não posso colocar vírgula e acrescentar o zero. 10 dividido por 2 vai dar quanto? Então, ó, esse 3/2 aqui é a mesma coisa que 1/2. O que significa esse 1/2? O que quer dizer esse 1/2 aí? Que a gente tem o quê? Um reservatório. Um reservatório completo. Mais o quê? Meio. Não é isso? Não é 0,5, 1,5, mais meio reservatório. Ó, então, pensando pela relação lógica, a gente tem um reservatório completo mais meio reservatório. Um reservatório completo vale quanto? 180. E meio reservatório vai valer o quê? Metade? 90. Se eu somar 180 mais 90, a gente vai ter quanto? 270 litros. Posso fazer isso em conta, professor? Claro que pode. Você tem quanto? 3/2. Então, é só você pegar, ó, 3/2 de vezes. Quanto que o reservatório todo vale? 180, ó. Então, só você pegar isso aqui e calcular 3/2 de 180. O que você tem como opção aqui de fazer? Você pode multiplicar direto ou pode dividir primeiro e deixar para multiplicar depois, que é o mais aconselhável. Quando você divide primeiro, você trabalha com a divisão menor e deixa para fazer a multiplicação depois. Então, o que a gente consegue com isso aqui? Ó? 3 vezes. Aí, se a gente dividir, ó, 180 por 2, vai dar quanto?
90 e 3 vezes 90 vai dar o quê? Como resultado, os mesmos 270 litros, ó. Os mesmos 270 litros. Resposta correta, letra A. Exatamente, A de aprovado. Então, ó, letra A. Aqui também, letra A, ok? Então são questõezinhas interessantes porque são duas situações que acabam ocorrendo aí em provas da FGV. Tanto essa relação de você ir descontando, e isso é muito comum, que o desconto ele é sempre o quê? Consecutivo, não tem como você fazer uma coisa de uma vez. Esse tipo de questão tem uma incidência grande na prova da FGV, justamente por isso. Por quê? Porque tem muita gente que não pensa dessa forma, quer calcular tudo o quê? De uma única vez. Ah, deu 100, eu multiplico 100 vezes 3 e acabou. E não pode, ou seja, é passo a passo. A mesma coisa acontece com porcentagem. Isso também acontece muito com porcentagem. Se a gente fez aqui a questão, lembra que ia pagando o cartão de crédito? Não lembra que a gente fez essa questão aqui na sala? Que tinha que pagar o cartão de crédito, depois gerava juros no próximo mês, e aí tornava a pagar e gerava mais, ficava o restante gerando mais juros no próximo mês, ou seja, era sempre o quê? Mês a mês. A gente não pôde, não teve como executar de uma única vez. A gente tem que ter atenção para esse tipo de problema, né? Porque senão a gente perde a questão por um descuido, né? Uma simples falta de atenção e a gente acaba errando. A questão é simples, mas a falta de atenção, às vezes, é o que causa o erro na questão. Não necessariamente o processo do cálculo, que é difícil, que você não consegue resolver a questão. Não. Mas sim o que? A falta de atenção. Aí vai assim, ah, professor, mas na hora a gente está nervoso da prova, né? Eu sei que tem essa tensão toda, mas tem que ter um pouquinho, tentar acalmar, ler com calma. Ah, é porque tem tempo, tem que cronometrar para poder, senão não consigo resolver todas as questões. Sim, mas o que que acontece? Não adianta também você correr muito, não prestar atenção e errar algo que depois, quando chegar em casa, falar, caramba, como que eu errei isso aqui? Né? Por falta de atenção. Ok? Então, importante a leitura. Bem importante, concentração na hora da leitura. É o que eu disse, sempre destacar, sempre marcar o texto da prova, isso ajuda bastante. Porque evita que você fique lendo a questão 3, 4, 5 vezes e destaca, né, o que você grifou, o que você, né, marcou, sublinhou, fez um quadrinho, um quadradinho, alguma coisa, que você, uma setinha que você colocou ali, o cérebro vai captar isso e aquilo vai ficar registrado. Aí todo momento você pensar na questão, aquela informação vai vir, né, direta para o cérebro. Ele vai já buscar, captar e trabalhar em cima daquilo. Ok? Mais alguma? Ficou mais alguma aí específica aqui? Teve uma questão. Lembra que eu falei de porcentagem? Fala assim, leve 5, pague 4. Não comentei com vocês isso aqui, né? Do produto, para calcular qual foi. Eu acho que tinha uma questão no material de vocês, estava com o gabarito errado. Eu acho que foi uma questão dessa. Quem está com o material aí, só para eu... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu acho que foi exatamente uma questão do material aqui. Se não me engano, estava com erro. Ó, exatamente, página
Cadê a questão P20? Deixa eu só verificar aqui. Isso, exatamente. Posso apagar, não posso? Posso apagar isso aqui, não posso? Ok, ó, exatamente, viu? Só fazendo a correção. Tem um erro no gabarito lá, final. A questão está na página 19, que é a questão P20. Questão P20. Que tem assim, ó. Leve 16, pague 15. Aí quer saber o seguinte, qual foi o desconto obtido aí pela pessoa, o desconto percentual obtido aí pela pessoa. Lembra da relaçãozinha prática? Veja o seguinte, você está levando 16 e pagando quanto? Ou seja, o desconto não é o que você ganha. Você está ganhando quantos produtos aqui? Um produto. Como que você sabe disso? É só fazer a subtração, né? 16 menos 15, ó. Então você está ganhando um produto. Se eu quero saber o resultado em porcentagem, o que a gente faz? Multiplica isso por quanto? 100%. Então a gente passa a ter aqui quanto? 100%. Se fosse 2 ou 3, mudaria, né? Como é 1, não altera, continua com 100%. Mas se fosse 2, daria o quê? 200. Se fosse 3, fossem 3, 300. E aí só dividir isso aqui pelo total, ou seja, o que você está ganhando né, em cima do que você levou para casa, você está levando quantos produtos para casa? 16. Então, ó, é o que você ganha, você está ganhando um produto. Você está comprando 16 e pagando o quê? Você está ganhando quanto? Um produto. Então, o desconto que você está tendo é o que você está ganhando. Ó. É um produto vezes a porcentagem, só que em cima o quê? Daquilo que você leva para casa. E você leva para casa quanto? 16. Ok? Aí, dividindo aí, a gente vai obter 6,25. E lá a resposta estava outra, ok? 6,25. A letra correta e alternativa é letra B. Lá no gabarito está como letra C. Isso, estagiário aí. Mas é letra B. B de bloqueio. Ok? B de bloqueio. Então, ó, faça essa correção aí. Tranquilo? Então, ó, corrigir, que lá no gabarito, no final, lá no final, tá a letra C, mas é letra B, ok? Não faça essa correção aí, uma pequena correçãozinha. Culpa do estagiário, né? Eu já tô quase demitindo esse estagiário, viu? Ele de vez em quando dá uns vacilos aí. Pronto. E para fechar, só para fechar, eu vou falar de mais uma questão. Depois precisar do seu material novamente aí. Eu vou pegar a questão que tá aí. Para a gente fechar, é uma questãozinha também envolvendo porcentagem, que eu acredito que seja uma questão certa da prova de vocês, viu? Uma questãozinha de porcentagem, com certeza vai estar aí na prova. É na página anterior, ou seja, na página 18. Página 18, que é P17, a questão P17. A questão diz o seguinte: Sérgio tem 50% mais figurinhas da seleção da Copa do Mundo do que Alice. Pode cair uma dessa, né? Falando do Campeonato Brasileiro aí. Né? Copa América, né? Outra relação, outra coisa aí. Ó, veja que tá fazendo a comparação de Sérgio com quem? Com Alice. Tá dizendo que ele tem o quê? 50% a mais. Depois diz, Sheila tem 25% menos figurinha do que Alice. Observe que tanto Sérgio quanto Sheila, a comparação é feita em relação a quem? Alice. Então, Alice é o nosso foco aqui, né? Alice é o nosso objetivo. Então, vamos pegar Alice, ó, Alice, e atribuir o quê? Não falou nada, 100% ou 100 figurinhas. Posso pensar assim que ela tenha 100 figurinhas. Aí, o que a gente sabe? Que Sérgio,
Ó, tá dizendo que Sérgio tem 50% a mais. Então, o que, que eu posso garantir? O que, que a gente pode garantir aqui de Sérgio? Se ele tem 50% a mais, o que, que significa? Ele vai ter quantas figurinhas? Não é isso? A gente atribuiu quanto aqui? Hipoteticamente, a gente está supondo que a Alice tem quantas figurinhas? 100. Se ele tem 50% a mais, então 100 mais 50. Então passa a ter quanto? 150. Certo. Já Sheila, deixa eu colocar assim, ó.